Vai ficar daquele jeitão, certo? Pronto. Agora vou pro slide. Tá aí o slide. Agora eu vou parar o som. Que agora é nós aqui na área, certo? Vamos lá. Chegamos então. Esse foi o primeiro slide que a gente viu, certo? Da Primeira Guerra Mundial, onde a gente viu que o principal motivo da guerra acontecer foi o imperialismo e o neocolonialismo, que é aquela disputa entre os países poderosos para ver quem é que ia vender mais produtos, né? Nas áreas que iriam consumir esses produtos, e também uma disputa entre esses países poderosos para ver quem ia dominar mais áreas fornecedoras. Oi? Não tá gravando, não. Ah, não, mas fique tranquilo, o que está gravando é esse aqui, ó, esse programa aqui, o OBS Studio que está gravando. Eu não estou fazendo a gravação através do Meet, não. Entendeu? É porque esse não aparece. Não, é porque tem a gravação através do Google Meet, só que qual é a desvantagem do Google Meet para se gravar? É que no Google Meet o vídeo fica salvo no Google Drive. Aí eu não acho bacana, você entendeu? Esse OBS Studio não, o vídeo fica salvo no meu computador, saca? Aí eu não preciso acessar o Google Drive e fazer o download para depois publicar no YouTube, você entendeu? Aqui não, já está no computador mesmo, é só pegar do computador e já jogar logo pro YouTube. É simplesão, sacou? Por isso que eu prefiro o OBS, 1000 vezes, velho. Enfim. É massa, velho. Enfim, eu aconselho até vocês também, se vocês botarem no notebook de vocês, esse programa ele é muito massa, velho. Vamos lá. Então, aí a gente viu na Primeira Guerra Mundial o imperialismo e o colonialismo como o primeiro e principal motivo da guerra acontecer, certo? A gente viu a Tríplice Aliança, a formação dela, onde quem domina a Tríplice Aliança, quem comanda é a Alemanha, a Áustria-Hungria é o braço direito da Alemanha. A gente viu que a Itália é duas caras, né? Ela joga dos dois lados ao mesmo tempo, certo? A gente viu a Tríplice Entente, onde tem a Inglaterra, que é o país mais poderoso do mundo nesse momento. A França, apesar de ser inimiga histórica da Inglaterra, se une à Inglaterra, porque os dois têm um inimigo comum, que é a Alemanha. E a Rússia entra na Tríplice Entente porque ela tem atritos com a Áustria-Hungria, tá? Beleza. A gente viu no mapítio depois, né? Quem são os países onde eles ficam, né? A gente percebeu que os países da Tríplice Aliança estão cercados dos dois lados, né? Pela Tríplice Entente. De um lado fica a França, do outro lado fica a Rússia, né? E lá isolado nessa ilha aqui fica a tal do Reino Unido, Grã-Bretanha, ou traduzindo tudo isso pode ser entendido como Inglaterra, né? A gente viu o tal do conceito da paz armada, né? A gente viu os movimentos nacionalistas, que é o pan-eslavismo e o pan-germanismo, né? Pan-eslavismo dos países que fazem parte dos Balcãs, que são os descendentes dos russos, né? O pan-germanismo é um movimento de desejo de ser o país mais poderoso, que no caso é da Alemanha, tá? Beleza. A gente viu a questão marroquina, né, com aquele negócio do Estreito de Gibraltar, com o Marrocos, que controla o Estreito de Gibraltar, com a Argélia, que pertence à França, Marrocos sendo disputada entre França e Alemanha, né, e a França bateu o pé firme, que queria Marrocos, e cedeu o Congo para a Alemanha desistir de Marrocos, né. O que mais a gente viu na aula passada? A gente viu a questão balcânica, certo? Onde tem essa ferrovia aí, Berlim-Bagdá, certo? Peraí, isso aqui até tá meio doido aqui, deixa eu ver aqui o negócio, peraí. Deixa eu só ver aqui uma coisa na prática aqui, rapidinho. Ah, tá. Certo, entendi. Vocês lembram disso, né? Que a gente viu os estreitos, né? De Bósforo e Dardanelos, certo? Que a Turquia apoiada pela Áustria-Hungria, beleza. Aí viu a ferrovia Berlim-Bagdá, né? Beleza. Que a ferrovia Berlim-Bagdá ia ser construída pela Alemanha para acessar o petróleo que fica lá nos países árabes do Iraque e Kuwait, que são locais que na época eram controlados pela Inglaterra, certo? Beleza. A gente aí viu o esquema da questão balcânica, né? O que é que cada acordo militar pretende defender e tomar um do outro, certo? A gente viu o atentado de Sarajevo. Sim, vale lembrar, a questão balcânica é o segundo motivo mais importante da guerra, certo? E a questão marroquina é o terceiro motivo mais importante da guerra. Então, pela ordem, primeira causa da guerra mais importante, imperialismo e neocolonialismo. Segunda causa mais importante, questão balcânica. E terceira causa mais importante, questão marroquina. Por último, vem o atentado de Sarajevo, que é o motivo menos importante de todos, apesar de ser o mais famoso dos motivos, é o menos importante de todos, certo? O atentado de Sarajevo conclui com a morte, né, do príncipe da Áustria, Francisco Ferdinando, se não estiver enganado, não, deixa eu ver, é esse mesmo?
É isso, Francisco Ferdinando, olha, gravei o nome do sacaninha. Então, tá aí Francisco Ferdinando, junto com a esposa dele, aquela otária, como eu falei antes, né? Que ela podia ter ficado na Áustria e mandado ele ir sozinho, mas ela resolveu dar uma de otária junto com ele. E aí tá aí os dois mortinhos. Uma beleza, casal unido. Aqui tem o plano Schelfen, né, que é um plano alemão, né, de estratégia onde a Alemanha primeiro ataca a França, que nesse caso do vestibular ele cobra primeiro ataca o Ocidente Europeu ou Oeste Europeu, para depois atacar o Oriente Europeu ou Leste Europeu. Então primeiro a Alemanha ataca a França para depois atacar a Rússia. Por que isso? Porque a Rússia tem o exército mais fraco, apesar de ser o maior exército do mundo na época, o exército da Rússia é muito mal armado, ok? Isso a gente viu aí, ok? Só que essa estratégia da França termina tendo problemas por causa da guerra de trincheira. A guerra de trincheira faz a guerra parar, a guerra ficar estática, porque a guerra de trincheira não vai para lado nenhum, tá? Foi aí que nós paramos. Agora eu pergunto, tem alguém aqui hoje que não estava na última aula? Eu. Dos que não estavam na última aula, vocês chegaram a ver o vídeo que eu postei lá no grupo da primeira aula? Chegaram a ver um pouquinho dele, pelo menos? Se vocês quiserem, eu publico de novo, caso vocês não tenham visto. Eu posso publicar de novo o vídeo dessa aula que eu expliquei isso aqui tudo que eu acabei de mostrar, certo? Mas de qualquer maneira, eu acho que o que eu falei aqui agora dá para vocês acompanharem de onde a gente parou, certo? Eu acho que dá para vocês terem uma noção do que rolou, tá? Mas de qualquer maneira, mesmo vocês tendo essa noçãozinha, eu peço a vocês que depois assistam com calma o vídeo da primeira aula, tá certo, gente? Fechou? Tá bom. Massa, valeu. Show de bola. Então, meu povo e minha pova, agora vamos para a novidade. Sim, sim, meus amigos e minhas amigas. Você do outro lado da tela se prepare, que agora vai ser só novidade. E na última aula nós vimos ela, a guerra de trincheira, onde nela, na guerra de trincheira, a guerra ficou parada, ficou estática, porque na guerra de trincheira fica uma guerra lenta, uma guerra problemática, porque ninguém quer sair da trincheira, ninguém quer morrer. Esse é o fato, ninguém quer morrer, que ninguém é doido, certo? Então o que vai acontecer? Na Primeira Guerra Mundial, vai sair do papel vários projetos de tecnologia que antes da Primeira Guerra ninguém tinha tomado a iniciativa de colocar esses projetos para funcionar na prática, né? Porque era praticamente coisa de filme de ficção científica. Antes da Primeira Guerra Mundial, todos esses avanços tecnológicos que vocês vão ver aqui na tela agora, era coisa que se pensava para ficção científica. O pessoal olhava como se fosse, isso é uma coisa muito para o futuro, né? Isso é uma coisa que talvez nem exista, talvez nunca vai existir. Então é como se fosse hoje esses filmes que mostram nave espacial indo para Marte, indo para fora da galáxia, né? Porque a gente vive da Via Láctea. É como se fosse isso hoje, você entendeu? É como se fosse você ver esse filme de ficção científica de nave espacial que vai para fora da galáxia, você entendeu? Então, naquela época, pro pessoal, essas tecnologias que a gente vai ver aqui agora, era coisa de outro mundo, cara. Era coisa que nunca ia acontecer, certo? Mas esses projetos todos saíram do papel por causa da Primeira Guerra Mundial. E isso traz uma coisa interessante, que é a seguinte: toda guerra, gente, ela produz nova tecnologia, certo? Esse eu diria que é o único benefício real da guerra. Se tem uma coisa positiva que a guerra traz, é tirar do papel projetos que jamais sairiam se não fosse uma guerra, certo? Então isso aqui, meu povo, é a única coisa de boa que a guerra nos traz: avanços tecnológicos. Observem aí. Bom, primeiro a aplicação da metralhadora, né? A metralhadora, pessoal, ela foi criada, na verdade, durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Só que não era esse tipo de metralhadora que você está vendo aí. Era uma estrutura bem maior do que essa, parecia uma carroça, ficava em cima de uma roda, a bicha girava assim. Enfim, era um negócio bem grandão, bem assim, difícil de operar no campo de batalha. Com a Primeira Guerra Mundial, a metralhadora foi aperfeiçoada, ela foi diminuída de tamanho e ela foi se tornando uma coisa mais transportável. Você veja que essa metralhadora que os caras estão usando aí não é tipo o fuzil que a gente vê hoje, né? Que o fuzil é ainda mais prático. Naquela época, os fuzis que existiam eram uma bala só de cada vez.
Hoje os fuzis disparam várias balas de uma vez só, que também pode ser chamado de metralhadora, tá? Então os fuzis de hoje também são metralhadoras, tá? Só que naquela época os fuzis eram apenas fuzis mesmo, era uma bala só de cada vez. E a metralhadora era esse tipo que vocês estão vendo, grandona, difícil de transportar, tá? Beleza. Tanque de guerra. Outra grande novidade. Qual vai ser a vantagem que o tanque de guerra vai trazer? O tanque de guerra vai trazer a vantagem de ele conseguir quebrar as barreiras das trincheiras, certo? Porque o tanque de guerra ele consegue invadir a trincheira e passar por cima da trincheira e ir avançando, certo? E a outra vantagem do tanque de guerra é que os soldados ficam protegidos dentro do tanque, né? Então, isso aumenta e torna praticamente invencível o soldado lá dentro, porque a bala não vai pegar ele por causa do metal do tanque, certo? Então o tanque vai dar uma sobrevida aos soldados, vai ajudar os soldados a sobreviver por muito mais tempo, certo? Tá aí um exemplo do tanque de guerra passando, saindo de uma trincheira, né? Então ele entrou na trincheira, né? Matou gente, sei lá, espantou uma galera que estava lá dentro da trincheira e já está saindo da trincheira e avançando para ir para a próxima trincheira, né? Então, esse é um dos tanques de guerra da época, tá? Beleza. O avião, minha gente. O avião, pela primeira vez, vai ser usado para guerrear. O avião, na verdade, ele malmente tinha sido inventado, né? O avião tinha sido inventado, se eu não me engano, em 1906, né? Através de 14 bis no nosso Santos Dumont, né? E Santos Dumont, quando ele viu o avião sendo usado para a guerra, ele ficou muito depressivo. Ele se sentiu culpado pela invenção dele ser usada para matar pessoas. Certo? E na Primeira Guerra Mundial, pela primeira vez, os aviões foram fabricados em grande quantidade. Antes da Primeira Guerra Mundial, era fabricado um ou outro avião. Era raríssimo fabricar um avião naquela época. A partir da Primeira Guerra Mundial, os aviões vão passar a ser fabricados em grande quantidade. Ok? Aí um avião, né, que está preservado em museu até hoje, que é da Alemanha, esse avião, da época, né, da Primeira Guerra Mundial. Ah, sim, olha que interessante, viu? Os aviões na época... eles guerreavam, eles atingiam os adversários de duas formas. Uma com a metralhadora, que ficava lá no avião instalado nessa metralhadora, certo? E a outra forma era bombas que o cara carregava dentro do avião, no colo dele, velho. Então, o cara quando passava por um lugar, ele pegava a bomba de dentro do cockpit dele, né, do lugar que ele ficava sentado, ele pegava a bomba entre as pernas dele, segurava, colocava pra fora e soltava com a mão. Né? Soltava com a mão. Então assim, às vezes o cara dava uma bobeira e soltava a bomba dentro do próprio colo dele e explodia junto com o avião. Olha que merda, velho. Pensa aí, velho, que situação. Imagine. Que assim, que a guerra é um negócio muito doido, entendeu? Às vezes o cara tá tão cheio, tão estressado que ele termina errando. E aí os caras às vezes erravam e jogavam a bomba dentro do próprio avião, velho. E o cara, bum, explodia junto com o avião. Olha que situação, cara. Agora, isso aqui, pessoal, isso aqui foi o maior avanço da época, que foi o submarino. Certo? Como eu falei na última aula, na anterior, deixa eu ver se vocês se lembram disso, deixa eu ver se vocês estão espertos. Pergunta, atenção, quero ver se estão espertos agora, hein? Quem souber me diga. Qual era o país, naquela época, que era o maior especialista em fabricação de submarinos? Quero ouvir, quem que sabe aí? A Alemanha. Isso, papá! A Alemanha era o maior, aliás, ainda é o melhor construtor de submarinos do mundo, certo? Os melhores submarinos são da Alemanha, você pode ter certeza, certo? Se tem uma coisa que a Alemanha sabe fazer é submarino, tá? Só que assim, o que acontece? Os primeiros submarinos daquela época, pessoal, eles quando mergulhavam, né, no fundo do mar, os primeiros que foram fabricados, eles não passavam muito tempo debaixo d'água, não, certo? Eles passavam um pouco tempo bem pouquinho mesmo, e subia logo em seguida, certo? Então, inclusive, e também quando eles mergulhavam, eles não mergulhavam muito fundo, não. Então, eram submarinos bastante limitados, afinal de contas, eram os primeiros a ser fabricados, certo? E assim, agora, mesmo eles submersos, né, ou seja, fora d'água, eles ainda assim tinham vantagem em relação aos navios. Porque como o submarino ele fica pouca coisa para fora da água, praticamente o navio não vê o submarino. E principalmente a distância, né? E o resultado, os submarinos atacavam facilmente os navios, tá? E naquela época não tinha muita tecnologia para detectar o submarino no fundo do mar. Foi uma coisa que foi desenvolvida ao longo do tempo. Então, os submarinos, se hoje é difícil você detectar o submarino no fundo do mar, naquela época era muito mais ainda, né? Tem um equipamento que detecta o submarino que chama sonar, tá?
Tá? Naquela época o sonar estava começando a ser desenvolvido. Então, naquela época era dificílimo detectar o submarino. Hoje ainda é muito difícil, mas naquela época era muito mais difícil. Então, os submarinos eram muito eficientes naquela época, porque a tecnologia de detecção dos submarinos era bastante limitada, certo? Beleza, isso aí era o terror dos mares, sabe? O submarino aterrorizava os navios, tá? Então, inclusive até hoje, pessoal, o melhor investimento que uma marinha pode fazer é em submarino, porque submarino é um ataque super eficiente. Então, se a marinha tiver que escolher entre fabricar submarino e fabricar navio, é melhor fabricar submarino, que o ataque do submarino é altamente eficaz, certo? Beleza, agora vamos trabalhar aqui um conceito chamado economia de guerra, tá? O que é economia de guerra? O que foi a economia de guerra? Que é o seguinte, naquela época, quando a guerra aconteceu, todos os países do mundo, quer dizer, todos os que tinham indústrias, certo? Os mais poderosos, eles pegaram todas as fábricas dele, que fabricassem qualquer outra coisa, para fabricar coisas para a guerra. Por exemplo, vamos lá, exemplo. Vamos imaginar que você do outro lado da tela vivesse naquela época e você do outro lado da tela fosse naquela época dono ou dona de uma fábrica de panela, tá? O governo virava para você e dizia assim, olha, a partir de hoje você não vai mais fabricar panela, agora você vai fabricar balas para o nosso exército, ou agora você vai fabricar espingardas, fuzis para o nosso exército. Então, todas as fábricas da época pararam de fabricar as coisas que fabricavam antes normalmente para fabricar armas. Isso faz parte da economia de guerra. Quer dizer, tudo na sociedade passou a funcionar direcionado para a guerra, tá? E, inclusive, o que acontecia é o seguinte, nessa época, os homens, né, que eram escalados para ir para a guerra, as mulheres não iam para a guerra. Então, o que acontecia? Os homens que foram para a guerra, que trabalhavam em fábricas, por exemplo, eles não podiam mais estar na fábrica, eles estavam agora na guerra, né? Então, as fábricas, ao invés de usar homens, né, que os homens estavam na guerra, passaram a contratar mulheres. Então, esse é mais um dos poucos benefícios que a guerra trouxe. A guerra fez com que as mulheres passassem a trabalhar, pelo menos as mulheres que eram ricas, digamos assim, certo? Porque as pobres já trabalhavam, as mulheres pobres já trabalhavam, tá? Mas as ricas não. Então a guerra estimulou a mulher a ter uma profissão, a trabalhar fora de casa. Então a guerra ela fez com que as mulheres se afirmassem enquanto ser independentes do homem, certo? Então esse é um benefício interessante que a guerra trouxe, né? Então, quer dizer, a guerra contribuiu para o empoderamento, usando um termo mais moderno, para o empoderamento das mulheres, certo? Então observe aí, ó, mobilização de toda a capacidade produtiva para a guerra, forte intervenção e controle do governo na economia, todas as indústrias e cidadãos destinados para a produção de artigos de guerra, uso intensivo de mão de obra feminina, refletindo na mudança da estrutura familiar da época. Ou seja, várias mulheres passaram a exercer então o papel de sustentar suas famílias, certo? Através do trabalho delas. E aqui, olha que imagem interessante, pessoal. Tá uma galera aí numa fábrica de bombas, tá? Observe que nessa foto tem muito mais mulheres trabalhando na fábrica do que homens. São raríssimos os homens aí, tá? Agora, olha que informação interessante. Pense, essa galera nessa época, nessa fábrica de bomba, se uma bomba dessa, papá, caísse para o lado por acidente, você já sabe o que é que acontece, né? Explodir uma, papai, explode a zorra toda. Todo mundo morre. E não dá tempo nem de você pensar em correr. Imagine, velho, isso aí. E, ó, naquela época, esses acidentes aconteciam direto, certo? Muita gente naquela época morreu fabricando arma, tá? Agora vamos imaginar que não acontecesse acidente nenhum, fosse tudo ok, tudo beleza. Pense a cabeça dessa mulher trabalhando nessa fábrica e pensando, porra, uma dessas armas pode matar meu marido na guerra. Quer dizer, ela tá fabricando uma coisa que pode matar o próprio marido dela. Ó que onda da porra, velho. Certo? Beleza? Agora, outro lance, olha, outro risco. Você pensa que é pouca coisa? Olha só, outro lance. Vamos imaginar que o avião do exército inimigo sobrevoe a fábrica que você está trabalhando de bomba. E esse avião inimigo lança uma bomba na sua fábrica. Meu irmão,
Se essa bomba cair na sua fábrica, meu amigo, já era, velho. Não dá tempo nem de piscar, certo? É morte garantida, ok? Pense aí que tenso, cara. Que situação tensa. Pense aí você nessa situação. Já pensou? Naquela época? Então, meu amigo e minha amiga do outro lado da tela, agradeça por não ter nascido numa época dessa, certo? Muito bem, vamos seguir em frente. Agora, meus amigos e minhas amigas, vamos ver o que foi que fez os Estados Unidos entrar na Guerra Mundial, tá? Vocês se lembram, na última aula, que eu falei sobre os Estados Unidos, sobre a industrialização dos Estados Unidos? Naquele momento, pessoal, antes da guerra começar, pergunta, deixa eu ver se vocês se lembram disso, pergunta, vocês se lembram do que eu falei sobre os Estados Unidos? Eu quero saber o seguinte, os Estados Unidos, antes da Primeira Guerra, eram um país poderoso? Sim ou não? Não. Exato, perfeito. Vocês lembram que eu usei uma metáfora para classificar em que nível os Estados Unidos está em relação à fase da vida, né? Adulto, adolescente, babá. Eu descrevi os Estados Unidos sendo o que nesse caso? Lembram? Pivetinho. Porra, você lembrou do termo certinho que eu usei, velho. Exatamente. Pessoal, os Estados Unidos eram um pivetinho perto dos países mais poderosos do mundo na época. Os mais poderosos que estavam na frente, né, da zona toda, eram Inglaterra, França e Alemanha. Esses eram os três mais poderosos. Como eu disse e repito, e meu amigo se lembrou muito bem, os Estados Unidos nesse momento é um pivetinho, tá? Os Estados Unidos, quando a Primeira Guerra começou, os Estados Unidos fez de tudo para não participar. É uma postura bem diferente do que é hoje, né? Hoje os Estados Unidos faz de tudo para participar de uma guerra, né? Naquela época, os Estados Unidos evitavam a guerra a todo custo, certo? Eles não queriam saber de guerra, tá? Então naquela época eles agiam ao contrário do que age hoje, tá? Hoje eles ficam procurando briga. Naquela época não. Naquela época eles evitavam briga o máximo que eles pudessem, certo? Vamos lá. Primeiro fator que vai fazer os Estados Unidos entrar na guerra. Observe aí. Após sucessivas derrotas da Rússia na guerra, incluindo a humilhante prisão de 100 mil soldados russos, tá? Lembrando, a Rússia, apesar de ter o maior exército do mundo, era o exército mais mal armado do mundo, tá? Então, o exército russo vai ter 100 mil soldados presos pela Alemanha. Isso foi humilhante, tá? A monarquia de lá, ou seja, a monarquia da Rússia, foi derrubada do poder em 1917, tá? E em 1918 foi assinado um acordo de paz, chamado de Tratado de Brest-Litovsk, com a Alemanha, retirando a Rússia da guerra, tá? Então, essa guerra vai causar uma crise gigantesca no governo da Rússia. Essa crise vai fazer derrubar a monarquia russa, ou seja, a Rússia vai deixar de ser governada por reis, por imperadores, e vai passar a ser governada por um presidente, tá? Foi a chamada Revolução Russa. Quer dizer, a Revolução Russa aconteceu por causa da guerra. A guerra colocou o governo russo numa crise gigantesca. O governo russo não tinha condições nenhuma de bancar uma guerra, tá? O governo russo já estava quebrado antes da guerra. Ao entrar na guerra, o governo russo vai ficar mais quebrado, muito mais quebrado ainda. Então era fundamental, essencial que a Rússia saísse da guerra para não ficar tão quebrada assim, tá? Só que o governo russo, que era representado pelo rei, pela monarquia, insistiu em participar da guerra. E o povo russo ficou revoltado. E o povo russo se organizou, se manifestou, se rebelou e iniciou um movimento onde derrubou a monarquia russa, derrubou o governo russo, representado pelo rei, pelo imperador, colocando no lugar uma forma de governo republicano. Ao invés de monarquia, passou a ser república, liderado por um presidente, ao invés de ser liderado por um rei, por um imperador, certo? Essa foi a chamada Revolução Russa, que vai ser o nosso assunto depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, qual foi a principal causa da Revolução Russa? Foi a Primeira Guerra Mundial. Então, nós já temos aqui qual é a principal causa da Revolução Russa. A principal causa da Revolução Russa foi a Primeira Guerra Mundial. Certo? Afetou tanto a Rússia que a Rússia teve o seu governo da monarquia derrubado e também o governo que se instalou na Rússia depois da monarquia retirou a Rússia da guerra, assinando o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha. Certo? Tá claro isso aí, galera? Sim.
Beleza, beleza. Vou tocar o barco, tá? Então, o primeiro motivo dos Estados Unidos entrar na guerra foi substituir a Rússia. Porque quando a Rússia sai, né, a Tríplice Entente perde um dos seus integrantes. E tem que substituir esse integrante por outro. Quem vai ser esse integrante que vai entrar no lugar da Rússia? Os Estados Unidos, tá? Segundo motivo dos Estados Unidos entrar na guerra. Bom, observe aí. Com o bloqueio marítimo da Inglaterra, a Inglaterra vai ser bloqueada pela Alemanha, certo? Os lucros americanos ficaram prejudicados, pois não conseguiam mais vender seus produtos, entre eles armas. Deixa eu parar para explicar isso direito. Vamos lá. O que acontece? A Alemanha vai pegar os navios de guerra dela e vai cercar a Inglaterra. Como vocês viram lá, a Inglaterra é uma ilha, tá? Então, a Alemanha cerca a Inglaterra com seus navios e não deixa a Inglaterra receber nada de nenhum país, inclusive dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandavam coisas para a Inglaterra. Entre as coisas que os Estados Unidos mandavam para a Inglaterra estavam armas. Os Estados Unidos vendia armas para a Inglaterra, que vinham através do quê? Dos navios, tá? E a Alemanha cerca então a Inglaterra e não deixa nenhum navio entrar na Inglaterra para fornecer mais nada para a Inglaterra. Então a Inglaterra vai ter o seu fornecimento de arma ou de outra coisa qualquer vinda dos Estados Unidos cortado. Para os Estados Unidos isso não é bom, não é negativo só para a Inglaterra, não. É negativo para os Estados Unidos também, porque os Estados Unidos quer ganhar o dinheiro dele vendendo a arma para a Inglaterra. Os Estados Unidos quer também garantir que a Inglaterra vai pagar as armas que já tinha comprado antes desse bloqueio, certo? Se a Inglaterra perder a guerra, ela não vai conseguir pagar as armas que comprou na mão dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos têm que entrar na guerra para garantir que a Inglaterra vai vencer a guerra. E ao vencer a guerra, a Inglaterra vai ter condições de pagar as armas que comprou na mão dos Estados Unidos. Tá? Então observe aí, devido a isto e ao temor das potências da Tríplice Entente não conseguirem pagar, né, pagar o que compravam dos Estados Unidos, se fossem derrotados, os Estados Unidos se prepararam para entrar na guerra, né? Então, com esse bloqueio marítimo que a Alemanha fez contra a Inglaterra, os Estados Unidos passou a se preparar para entrar para a guerra, porque sabia que se a Inglaterra perdesse, os Estados Unidos não ia ver o dinheiro dessas armas que ele vendeu para a Inglaterra, tá? Só que agora o que acontece? Quem quer entrar na guerra é o governo dos Estados Unidos. Quem quer entrar para a guerra são os donos de indústrias de arma dos Estados Unidos. O povo americano não queria entrar na guerra. Por quê? Vamos imaginar, se coloque no lugar dos adultos naquela época dos Estados Unidos. Né? Imagine que você naquela época fosse pai ou mãe de um adolescente, né? Entrando para a fase adulta, com seus 18 anos, prestes a se alistar, né? Para o exército, ou para a marinha, ou para a aeronáutica, enfim. Você como pai, você como mãe, você gostaria de mandar seu filho para a guerra? O que é que vocês acham? Não mesmo. Né? Você sendo um bom pai, uma boa mãe, você não vai querer ver seu filho se arriscando na guerra, podendo morrer lá, né? Assim como o povo americano também pensava dessa maneira na época. Eles não queriam ver seus filhos morrendo na guerra, não queriam mandar seu filho para uma morte quase certa, tá? Então os Estados Unidos, o governo americano, precisava de uma coisa que fizesse esses pais quererem mandar seus filhos para a guerra, certo? E essa coisa foi dada pela Alemanha. A Alemanha deu ao governo americano o motivo, né, a razão para convencer o povo americano a mandar seus filhos para a guerra. Observe esse motivo agora. Um submarino alemão deu a desculpa necessária, afundando o transatlântico Lusitânia em 1915, causando 2.012 mortes, sobrevivendo apenas 723 pessoas, e afundou também o navio mercante Vigilantia. Então observe, olha só essa informação. 2 navios, tá, civis, sendo que o Lusitânia é um navio de transporte de pessoas, tá, e o Vigilante é um navio de transporte de mercadorias. Todos os navios eram civis, não eram militares. Os Estados Unidos era um país neutro, não participava da guerra. Ainda assim, o submarino alemão afundou 2 navios americanos. 2 navios que tinham americanos dentro deles, sendo que o maior impacto foi o do navio Lusitânia, que era um navio que transportava pessoas, tá? Era um navio que estava lotado de americanos.
Então, isso comoveu o povo americano, isso deixou o povo americano com raiva da Alemanha. O povo americano passou a querer vingança. O povo americano passou a exigir que o governo americano entrasse na guerra. Ou seja, a Alemanha deu o motivo que estava faltando para o governo americano convencer esses pais e mães a mandarem seus filhos para a guerra. Ok? Agora, pessoal, a gente vai aqui para uns videozinhos. Aliás, peraí. Vamos ver um pouco as imagens do Lusitânia, tá? Observe, é na guerra, navio Lusitânia. Observe como é que era o navio. Ó, a primeira foto. Essa é uma foto real do navio Lusitânia, tá? Com que navio ele se parece? Alguém sabe me dizer? Emily Rose. Você já deu o nome da personagem do filme. Eu quero saber qual é o navio que estava lá naquele filme que você viu, Emily Rose. Como é o nome do navio? Titanic. Ah! Garotos e garotas, olha que informação show. Ouça essa, se ligue. O navio Lusitânia, gente, ele é, digamos que, irmão gêmeo do Titanic. Ele tem a mesma fabricação do Titanic. A estrutura é muito igual, certo? Os modelos são iguais, só muda o nome, certo? Mas se você olhar para o Lusitânia, ele é uma fabricação muito igual ao Titanic, certo? Observe agora a imagem dele colorida, tá? Outra, aqui é uma imagem de propaganda dele da época, né, do lançamento dele. Cópia certinho. Não é, velho? Até a cor, brother. Até a cor. Rapaz, olha, na moral, eu não sei vocês. Porque assim, o que acontece? Esse Lusitânia ele afundou depois do Titanic, certo? O Titanic afundou alguns anos antes dele, tá? Bicho, eu se fosse eu na época, quando eu olhasse pra esse navio, eu não ia nem querer entrar, porque eu já ia lembrar logo do Titanic. Eu não ia numa zorra dessa, na moral. Eu não sei vocês, mas eu não ia. Não é não, velho? Não é? Aí eu botava a música do Titanic, né? O cara lá, sei lá como é que o cara fala. Lembra que ele ficou na frente do navio? Lembra aquela cena? Enfim, que cena linda, né? Romântica. Depois ele ia morrer, enfim, morreu, enfim. Ó, isso aí é a réplica do Titanic, companheiro. É a réplica do Lusitânia no museu, tá vendo? Claro que é miniatura, né? Não é a réplica do tamanho real, é uma miniatura no museu, certo? Mostrando aí como é que era o Lusitânia, tá bom? Agora nós vamos ver uma cena de filme retratando esse afundamento do Lusitânia. Vale lembrar para vocês o seguinte, gente. O Titanic chocou bastante as pessoas, né, a situação do Titanic. As pessoas ficaram impactadas e chocadas com o que aconteceu com ele. Mas o Lusitânia, o choque foi muito maior, certo? Porque o Titanic, inevitavelmente, foi uma força da natureza que fez o Titanic afundar. Já o Lusitânia não. O Lusitânia foi fruto da maldade humana, tá? Então vamos ver aqui esse trecho do filme mostrando aí o afundamento do Lusitânia. Claro, isso aqui é um filme, né? Pode não ter sido exatamente dessa forma, mas serve para ilustrar um pouco o que aconteceu, certo? Vamos lá. Dessa vez vai ter áudio, viu, galera? Show de bola. Vai ser com áudio. Se ligue. Tá travando um pouquinho, mas vai chegar. Calma aí. Eita, que tá demorando pra abrir, viu? Menino, o que é isso, rapaz? Isso aí é o OBS Studio, viu, pessoal? O OBS Studio pesa pra caramba, velho. Ih, velho, deu grilo, viu? Não é possível, será, velho? Bora tentar aqui de novo. Pô, eu não vou desistir não, viu, gente? Eu só vou parar quando eu conseguir passar pra vocês. Nem que eu leve até o final da aula. Eu acho esses vídeos importantes, cara, que ilustra o conteúdo, saca, velho? Dá emoção, porque a aula tem que ter um pouco de emoção, né, velho? Senão não tem graça. O negócio tá complicado hoje aqui, viu? Ih, rapaz. Deixa eu tentar para outro programa aqui.
O bicho pegou. Ah, vai abrir, sacaninha. Você não é maior que eu. E aí, tá chegando o áudio aí? Massa, show. Aí são imagens reais, viu? Essas são reais. Daqui a pouco vai vir esse filme. Saiu em 7 de maio de 1907, quer dizer, fabricaram ele em 1907. Lindão, né, velho? Imagens reais aí. Agora é o filme. Aí é filme, viu? Até a parte interna dele parece, tá vendo? Que luxo. Pelo menos eles vão comer com luxo, né? Ó, até os comedores têm uma tiranica, né? Lindo demais, né? É, até que eu vou ver assim, né, Luiz, né? Imagem real. Aí é o filme. Imagem real. Mas vocês querem ver a bagaceira, né? Os caras pintando, tá vendo? A reportagem da época, tá vendo? Ele partindo. Aí, é 1º de maio de 1915. Tchau, vou morrer, pessoal, tchau. Nunca mais vamos ver vocês, tchau. Essa é a imagem real, essa daí é real. Coitado, ninguém sabe que vai morrer, eu, velho. Imagine, velho. Vou fazer uma máquina do tempo viajar no passado pra avisar pra ele, pra gente. Aí eu vi.
conhece a bagaceira. 7 de maio de 1915. Lá vai o submarino alemão, se aproximando igual o tubarão. Tá na mira. Pau. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Comandante honrado, a fuga do seu navio. A imagem real dos caixões, as notícias. Ele no fundo do mar e agora. Beleza?
Tranquilidade. Ok, concluímos aqui nosso videozinho, certo? Agora eu vou voltar lá para os slides. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Bacana? Sim, muito legal. Massa. Bem ilustrativo, né? Ok. Essa parte aqui agora, pessoal, que é o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Muita gente não sabe, mas o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, certo? Vejam só. O Brasil na Primeira Guerra Mundial é uma coisa que não é cobrada no vestibular, tá? Eu trago isso só para satisfazer a curiosidade dos alunos, né? Já que a gente é brasileiro, a gente fica curioso para saber como foi o Brasil na Primeira Guerra, tá? Mas assim, fique sabendo você do outro lado da tela que isso não costuma ser cobrado no vestibular, tá? O vestibular não costuma cobrar a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, tá? Mas a gente vai ver a título de curiosidade, para saber o que foi que rolou, tá? A gente vai ver isso aqui rapidinho, afinal de contas isso aqui não é cobrado no vestibular, é só para a gente ter uma noção, para não ficar no zero em relação a isso, tá? Então vamos nessa. Primeiro ponto. Eita, que esse negócio tá tão pequenininho, né? Vocês estão conseguindo ver isso aí? Mais ou menos. Tá uma merda, Aqui né? dá para ampliar. Mas eu leio de qualquer jeito e a gente vai seguir. Bora lá, vamos seguir o barco, vamos tocar o barco. Então observe aí. O Brasil declarou guerra contra a Alemanha após o afundamento de alguns navios brasileiros. Sim, a Alemanha também afundou alguns navios brasileiros, certo? Com submarinos alemães. Foi o único país latino-americano que participou da guerra. Então, quer dizer, aqui da América do Sul nós somos os únicos. Né? O único que participou foi o Brasil na América do Sul. Ok? Beleza. O que mais? O que mais? As relações entre Brasil e Império Alemão foram abaladas pela decisão alemã de autorizar seus submarinos a afundar qualquer navio que entrasse nas zonas de bloqueio. Tá? Mesmo sendo um navio de um país que não estava participando da guerra, mesmo sendo um país neutro, que é o caso do Brasil, que era um país neutro, e os Estados Unidos também era um país neutro. No dia 5 de abril de 1917, o vapor brasileiro Paraná, um dos maiores navios da Marinha Mercante, com 4.466 toneladas, carregado de café, que era o principal produto do Brasil na época, navegando de acordo com as exigências feitas a países neutros, que no caso do Brasil era um país neutro, então esse navio brasileiro estava navegando de acordo com as regras da guerra, certo? Mesmo navegando de acordo com as regras, ele ainda assim foi atacado por um submarino alemão a milhas do Cabo Barfleur, nome francês, ó, chique, Cabo Barfleur, na França, e 3 brasileiros foram mortos nesse ataque, ok? E isso aí começou a mexer, né, com a honra, né, com os brios do povo brasileiro. O povo brasileiro começou a ter vontade de ver o Brasil entrar na guerra. Bom, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, na época, era chamado Lauro Müller. Esse nome é um nome alemão, né? Não só o nome, mas o cara, Lauro Müller, ele era de origem alemã, olha só. Então, nosso ministro de Relações Exteriores da época da guerra, ele tinha origem alemã. Só o fato de ter origem alemã já se tornava um cara suspeito, né? E o povo brasileiro ficou levantando suspeita em relação a esse ministro, já que ele era de origem alemã, né? E ele era favorável à neutralidade na guerra, né? E ele foi obrigado a renunciar, porque o povo pediu a cabeça dele, né? De Lauro Müller. Afinal de contas, ele era de origem alemã e ele passou a ser suspeito porque ele estava passando a mão na cabeça da Alemanha em relação a esse incidente do afundamento do navio brasileiro. Em Porto Alegre, né, que é uma cidade que fica no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, diz passagem, é o estado onde tem mais descendentes de alemães, tá? Passeatas foram organizadas com milhares de pessoas. Inicialmente pacíficas, as manifestações passaram a atacar estabelecimentos comerciais de propriedades de alemães ou descendentes. Por exemplo, o Hotel Schmidt foi atacado, lá no Rio Grande do Sul, a Sociedade Germânia foi atacada, o Clube Turnebahn foi atacado e o jornal Deutsche Zeitung foram invadidos, pilhados e queimados. Então o povo atacou vários estabelecimentos de origem alemã lá em Porto Alegre, que fica no Rio Grande do Sul, estado este que tem uma grande quantidade de descendentes de alemães lá, tá? Por outro lado, sindicalistas, pacifistas, anarquistas e comunistas se colocavam contra a guerra e acusavam o governo de estar desviando a atenção dos problemas internos que aconteciam aqui no Brasil
entrando em choque por vezes com os grupos nacionalistas favoráveis à entrada do país no conflito. A greve geral de 1917 seguiu-se acentuada de uma violenta repressão por parte do governo, usando a declaração de guerra em outubro do mesmo ano para declarar estado de sítio. O que é esse estado de sítio, pessoal? Estado de sítio proíbe que as pessoas circulem livremente, certo? O estado de sítio significa que o governo pode prender qualquer pessoa sem precisar de como é que chama aquele documento para poder prender uma pessoa? Para invadir a casa de uma pessoa, esqueci agora como é que chama. Vocês lembram? Como? Mandato. Isso! Com o estado de sítio, o governo não precisa de mandado de prisão para prender ninguém. A pessoa pode ser presa a qualquer hora, a qualquer momento, sem o governo precisar ter um mandato para prender essa pessoa, certo? Então o governo, ele aproveitou na época, declarou o estado de sítio. Por quê? Porque com isso os opositores do governo podiam ser presos sem precisar de um mandato, tá? E aí o governo usou a desculpa da guerra para prender os opositores dele, tá? E perseguir opositores, né? O que provocou, por exemplo, uma tentativa de insurreição anarquista em 1918 no Brasil. Então, os movimentos, principalmente de esquerda, passaram a organizar várias manifestações contra o governo e contra a própria guerra mesmo, tá? E o governo, se aproveitando da guerra, declara estado de sítio para prender esses opositores ao governo, sem precisar de documento. O navio Tijuca foi torpedeado perto da costa francesa por um submarino alemão. Nos meses seguintes, o governo brasileiro confiscou, ou seja, o governo brasileiro prendeu 42 navios alemães que estavam aqui no Brasil, certo? Em portos brasileiros, navios civis mesmo, de carga de produto, né? Como uma indenização de guerra. Essa quantia considerável de navios passou a corresponder a 1/4 da frota brasileira. Observe aí, quer dizer, observe quão poucos navios o Brasil tinha, né? Quer dizer, ao tomar esses 42 navios, esses 42 navios passaram a corresponder a 1/4 da frota brasileira. Ou seja, multiplique 42 por 4, era a quantidade de navios que o Brasil tinha naquela época, tá? Isso mostra como o Brasil era fraco na época, tá? No dia 26, não que seja forte hoje, né? Mas naquela época era muito mais fraco. No dia 26 de maio, em 1917, o vapor brasileiro Lapa, olha o nome, foi atingido por 3 tiros de canhão de um submarino alemão. Em 18 de outubro de 1917, um outro navio mercante brasileiro, chamado Macau, foi torpedeado por um navio alemão, um submarino, quer dizer, alemão, U-93. No dia 23 de outubro de 1917, o cargueiro nacional Macau, um dos navios arrestados, ou seja, um dos navios que o Brasil tomou da Alemanha, foi torpedeado por um submarino alemão, U-93, perto da costa da Espanha, e seu comandante feito prisioneiro. No dia 1 e 3 de novembro de 1917, os navios Acari e Guaíba, respectivamente, foram torpedeados próximo a São Vicente, em Portugal, por um submarino alemão U-151. Beleza? Quer dizer, observe que o conflito foi só cada vez mais ganhando corpo, né, entre Brasil e Alemanha. A Alemanha foi torpedeando cada vez mais navios brasileiros, né, provocando cada vez mais o Brasil. A divisão naval em operações de guerra, chamada DENOG, acompanhada pelo contra-almirante Pedro Max Fernando Frontin, incorporou-se à esquadra britânica em Gibraltar. Quer dizer, essa foi a primeira iniciativa das Forças Armadas Brasileiras, né? A Marinha organizou um grupamento de navios, né? uma escolta, né? E essa escolta foi colocada à disposição da Inglaterra, no caso, né? Da esquadra britânica, que é a esquadra da Inglaterra. Né? Então, essa divisão naval brasileira se dirigiu ao Estreito de Gibraltar, né? Para operar lá no Estreito de Gibraltar, tá? E vigiar, né, a ação dos submarinos alemães lá. Então, realizou o primeiro esforço naval brasileiro em águas internacionais. Em cumprimento aos compromissos assumidos com a Conferência Interaliada, reunida em Paris de 20 de novembro a 3 de dezembro de 1917, o governo brasileiro enviou uma missão médica composta de cirurgiões civis e militares para atuar em hospitais de campanha no teatro de operações europeu. Então, essa foi mais uma ação do governo brasileiro, né? Mandar médicos, né? Mandar um grupamento de saúde para cuidar dos feridos de guerra. Tá? Essa foi mais uma ação brasileira. Um contingente de sargentos e oficiais para servirem junto ao exército francês
aviadores do Exército e da Marinha para se juntarem à Força Aérea Real, no caso a Força Aérea da Inglaterra, né? Então, detalhe, observe então aí que alguns oficiais do Exército foram mandados, né, para operar junto com o Exército francês. Nessa operação dos soldados brasileiros, do Exército brasileiro, nesse exército francês, eles aprenderam, por exemplo, a operar tanque de guerra. O Brasil não tinha tanque de guerra. Então o Brasil, pela primeira vez, teve contato com tanques de guerra na Primeira Guerra Mundial, né? Isso fez com que o Exército brasileiro se atualizasse um pouco em relação às novas tecnologias, né? Então esse foi o primeiro contato do Exército brasileiro com o tanque de guerra, né? Então esse pequeno grupo brasileiro do Exército passou a operar junto com a França, né, esses tanques de guerra, e aprender um pouco dessas novas tecnologias, tá? Aviadores também do Exército da Marinha passaram a operar, né, nas operações da Força Aérea da Inglaterra, certo? Também aprendendo algumas táticas de guerras aéreas, né? O Brasil naquela época não tinha Força Aérea, só vai passar a ter Força Aérea depois disso, tá? E o emprego de parte da esquadra fundamentalmente na guerra antissubmarina. Então, quer dizer, os navios de guerra brasileiros operaram principalmente na caça a submarinos alemães, tá? A participação brasileira nas operações terrestres se resumiu ao envio de um corpo de sargentos e oficiais do Exército Brasileiro numa missão preparatória que havia sido enviada em meados daquele ano, sob o comando do general Napoleão Philippe Achet, para, operando junto ao Exército francês, se inteirar das modernas técnicas de organização e combate empregadas no fronte ocidental, principalmente no uso de tanques de guerra. A experiência por ele adquirida abriu portas para que, logo em seguida, o Brasil adquirisse seus primeiros carros blindados, seus primeiros tanques de guerra. A contribuição da missão médica brasileira materializou-se no apoio dado à população francesa contra a epidemia, no caso da gripe espanhola. Quem não viu, eu posso postar de novo, eu postei lá no grupo de vocês dois vídeos explicando sobre a gripe espanhola, uma gripe espanhola no mundo e a outra gripe espanhola no Brasil, certo? A gripe espanhola aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial e tem lá esses dois vídeos explicando sobre a gripe espanhola, caso vocês tenham curiosidade para saber mais sobre isso, certo? Então eu posso, se vocês quiserem, eu posso publicar de novo lá no grupo para quem não viu, tá? Que assolava também aquele país, o que garantiu a continuidade do apoio logístico às tropas na frente de combate. Beleza. Continuando. Acho que esse é o último slide sobre o Brasil na guerra. Participação da Marinha. Observe aí. Em 1918, foi constituída a Divisão Naval em Operações de Guerra, chamada DENOG, composta de unidades retiradas das divisões que formavam a esquadra brasileira. Então pegaram alguns navios da Marinha Brasileira e colocaram em operação na guerra. Não colocaram todos os navios da Marinha na guerra, certo? Pegaram só alguns que, né, pode perder navio, e aí, para não arriscar a esquadra brasileira inteira, colocaram só alguns navios para participar, tá? Passaram ao grupo Adenov os cruzadores Rio Grande do Sul e Bahia. Aqui chama a atenção para uma coisa interessante, gente. A Marinha tem o costume de colocar em seus navios o nome dos estados brasileiros, né? Inclusive, atualmente, existe um navio porta-helicóptero da Marinha Brasileira chamado Bahia. Atualmente, existe um navio da Marinha Brasileira chamado Bahia também, e esse navio da Marinha Brasileira chamado Bahia é um porta-helicópteros atualmente. Naquela época não era um porta-helicóptero, certo? Mas atualmente o navio Bahia atual é um porta-helicópteros, tá? Então tá aí, navios Rio Grande do Sul e Bahia, os contratorpedeiros Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Santa Catarina, e o tender Belmonte e o rebocador Laurindo Pita. A Esquadra Naval Brasileira foi inicialmente incumbida de patrulhar a área compreendida pelo Triângulo Marítimo da costa noroeste africana, cujos vértices, as pontas, eram a cidade de Dakar, né, que fica na África, o arquipélago de São Vicente e Cabo Verde, que é uma ilha que fica próxima à África, e Gibraltar, que nós já vimos onde é que é Gibraltar, certo? Na entrada do Mediterrâneo. Né? Então, a Esquadra Naval Brasileira estava fazendo a cobertura dessa área para não deixar os submarinos alemães passarem por ali, ou pelo menos descobrir os que estavam passando por ali e atacar esses submarinos, ok? A guerra no mar para o Brasil teve início no dia 1º de agosto, quando da partida do DENOG, do porto do Rio de Janeiro. No dia 3 de agosto de 1918, o navio brasileiro Maceió foi torpedeado pelo submarino alemão U-43. Em 9 de agosto de 1918, atingiu Freetown, permanecendo 14 dias nesse ponto. Quando os homens começaram a adoecer com o vírus da gripe espanhola. Quer dizer, a Marinha Brasileira ela terminou sofrendo com a gripe espanhola, certo? Grande parte dos marinheiros da Marinha Brasileira inclusive tiveram que sair do combate para serem tratados.
e muitos deles morreram com essa gripe espanhola, tá? Então quer dizer, o que mais matou soldados na guerra não foram as balas, foi a gripe espanhola. Na noite do dia 25 de agosto, na travessia de Freetown para Dakar, a divisão sofreu um ataque torpédico feito por submarino alemão, mas sem causar vítimas ou danos nos navios. Felizmente, os torpedos passaram sem causar danos entre os navios brasileiros, que lançaram um contra-ataque, usando cargas de profundidade. O que são, pessoal, essas cargas de profundidade? São, basicamente, são túneis que tem uma programação dentro deles que eles percebem a profundidade que está naquele momento. Eles são programados para, quando atingir uma determinada profundidade, explodir, certo? Então esses túneis são lançados na água, no local onde o submarino pode estar, e aí eles vão, de acordo com a profundidade que eles estão programados, eles explodem naquela profundidade, atingindo o submarino, certo? Então várias cargas de profundidade foram lançadas, tendo a Marinha Real Britânica creditado aos brasileiros o afundamento do submarino inimigo. Então, senhoras e senhores, sim, senhoras e senhores, a nossa Marinha conseguiu atingir um submarino alemão. Nós conseguimos, né, abater um submarino alemão. A nossa Marinha conseguiu, nossa Marinha botou pra lá. Isso aí. Bom, posteriormente, já fundeada no porto de Dakar, que fica na África, a tripulação da divisão foi vítima da epidemia conhecida na época como a gripe espanhola, que tirou a vida de mais de uma centena de marinheiros brasileiros e imobilizou a força por 2 meses naquele porto. Traduzindo, a Marinha Brasileira teve que parar suas atividades para cuidar desses marinheiros e ficou 2 meses parada sem agir naquela área que os submarinos alemães estavam atacando, certo? Então, quer dizer, a nossa Marinha, ao invés de ser derrotada pela Alemanha, ela foi derrotada pela gripe espanhola, certo? Quer dizer, veja o poder da gripe espanhola, tá? A gripe espanhola é mais poderosa do que os submarinos alemães. Ok. A esquadra brasileira voltou a operar somente no início de 1918, apenas para ver, alguns dias depois, o armistício, ou seja, o acordo de paz com a Alemanha ser assinado, pondo fim na guerra. Quer dizer, a Marinha Brasileira praticamente não trabalhou, porque passou grande parte do tempo cuidando dos seus doentes da gripe espanhola. Ok? Beleza? E aí, gostaram da participação brasileira na guerra? O que vocês acharam? Muito massa. Tem muita coisa interessante em história, viu, gente? História é sensacional. Eu sou suspeito de falar, né, gente? Afinal de contas, eu sou o garoto propaganda da história. Uau! Vamos nessa. Deixa eu ver aqui. Legal, né? Motivos para a Alemanha sair da guerra, né? Por que a Alemanha teve que sair da guerra? São 3 motivos principais que eu vou elencar aqui agora. Isso é uma coisa que costuma ser cobrada em vestibular, certo? Isso sim é importante aqui pra gente, tá? Vamos lá. Primeiro motivo. Entrada dos Estados Unidos, né, que tinha uma enorme capacidade industrial bélica, favorecendo a Tríplice Entente. Então, quando os Estados Unidos entrou na guerra, a Alemanha ficou em situação difícil, porque a indústria americana era uma indústria muito potente, era uma indústria que estava crescendo num ritmo bastante grande, né, tão grande quanto a Alemanha, ou até maior do que o ritmo da Alemanha, apesar de que a Alemanha era mais poderosa do que os Estados Unidos na época. Mas a indústria americana tinha e tem até hoje um potencial gigantesco, tá? Então a indústria americana contribuiu muito com os armamentos que ela trouxe e com o seu próprio exército também, que estava agindo na guerra, né? Então isso fez toda a diferença, né? Comparativamente aos Estados Unidos na época com a Rússia, os Estados Unidos tinham um peso muito maior do que a Rússia, tá? Vamos lá. Difusão da gripe espanhola nas tropas alemãs. Sim, meu amigo e minha amiga do outro lado da tela. A gripe espanhola mais uma vez teve um peso muito grande na guerra. Então, como eu disse antes e repito, a gripe espanhola matou muito mais soldados do que as balas, tá? Então veja mais uma vez o peso, a importância da gripe espanhola, tá? E eu acredito que nos vestibulares que estão por vir, como está essa onda da Covid e tal, a gripe espanhola é o maior comparativo com a Covid. Então, assim, quem não assistiu, eu recomendo que assista os vídeos que eu publiquei sobre a gripe espanhola. Modéstia à parte, está muito bem explicado. O meu vídeo é sensacional, modéstia à parte. Então, eu tenho um vídeo da gripe espanhola no mundo e eu tenho um vídeo da gripe espanhola no Brasil, que estão disponíveis lá no grupo. Eu posso republicar novamente, certo? Eu acho que é uma coisa importante, que tem grande chance de cair no vestibular, tá?
Terceiro e último motivo da Alemanha sair da guerra, né? Organização do movimento socialista na Alemanha, liderada por Rosa Luxemburgo, era uma mulher de grande personalidade e liderança lá na Alemanha. Rosa Luxemburgo liderou a esquerda alemã, e essa esquerda alemã se tornou então uma ameaça para o governo alemão, e o governo alemão, preocupado com essa ameaça do movimento de esquerda socialista liderado por Rosa Luxemburgo, decidiu se retirar da guerra para conter o crescimento dos partidos socialistas na Alemanha, certo? Que tinha grande chance de chegar ao poder por meio de uma revolução, a exemplo da Rússia, né? A Rússia já tinha feito sua revolução socialista, então o resto da Europa ficou com medo de acontecer uma revolução socialista em outros países da Europa e o socialismo se espalhar pela Europa, ok? Tratado de Versalhes, aqui vai ser o acordo de paz que vai acontecer. Versalhes, o que é Versalhes, gente? Versalhes é um palácio que fica na França, um palácio governamental, certo? Onde lá nesse palácio aconteceu a assinatura do tratado do acordo de paz, né? Que a Alemanha vai assinar. É um acordo de paz bastante... deixa eu usar um termo aqui chulo, mas é para poder vocês entenderem bem como esse termo foi ruim para a França. É um termo bastante escroto, essa palavra que eu queria usar, e deixou a França de joelhos, sabe? Era um termo um tratado que humilhava muito a Alemanha, certo? Então a Alemanha ficou de joelhos por esse tratado. Os países da Europa botaram para quebrar na Alemanha, certo? Foi uma humilhação gigantesca para a Alemanha. Inclusive, essa humilhação do Tratado de Versalhes é que vai impulsionar o surgimento do nazismo na Alemanha, né? Que o povo alemão vai ficar revoltado com essa situação, e essa revolta vai gerar o surgimento do nazismo na Alemanha. Então, qual é o principal motivo do surgimento do nazismo na Alemanha? A humilhação enfrentada pela França na Primeira Guerra Mundial, certo? A humilhação do Tratado de Versalhes, que colocou a Alemanha de joelhos, né? Sendo humilhada pelos demais países da Europa. Então vamos lá, seguindo em frente. Então tá aí, primeira coisa, entre outras coisas, o acordo obrigava a Alemanha a abrir mão de uma série de territórios conquistados nas décadas anteriores à Grande Guerra e a pagar aos aliados uma indenização de 269 bilhões de marcos, valor equivalente a 96 toneladas de ouro na época. Imagine, cara, um valor que dava para comprar na época 96 toneladas, estamos falando de toneladas de ouro, certo? Pense no tamanho da humilhação que é esse negócio. Essas imposições levaram o país, no caso a Alemanha, à falência na década de 1920 e criaram o cenário ideal para a ascensão do partido de Hitler, certo? Para muitos historiadores, não haveria nazismo se não fosse a miséria dos germânicos no pós-Primeira Guerra, ok? Então, esse é o ponto principal, isso é o que mais interessa do Tratado de Versalhes para a gente, tá? Essa sinalização vermelha é o que mais nos interessa, é isso que realmente é cobrado no vestibular. Bom, seguindo em frente, vamos lá. Segundo o jornal alemão Der Spiegel, o pagamento dessa dívida foi interrompido durante os anos do nazismo e renegociado várias vezes durante o último século. A última proposta de parcelamento do débito foi elaborada logo após a queda do Muro de Berlim. Observe, viu? A Alemanha só terminou de pagar essa dívida do Tratado de Versalhes depois da queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim aconteceu nos anos 90, certo? De 89 para 90. Ou foi 91, não me lembro agora o ano exato. Mas enfim, quer dizer, olha quantos anos se passaram para a Alemanha conseguir pagar essa dívida, certo? Quando o país recém-unificado concordou em pagar um montante equivalente a 125 milhões de euros em prestações anuais. A primeira foi cobrada em 3 de outubro de 1990 e só agora, 92 anos após o fim da Primeira Guerra, os germânicos, ou seja, os alemães, se livraram da dívida centenária, certo? Quer dizer, há pouco tempo que eles terminaram de pagar essa dívida do Tratado de Versalhes, tá? A Alemanha foi obrigada a devolver a região da Alsácia-Lorena, que pertencia antes à França, né? Que a Alemanha tomou essa região da França, para a mão dos franceses. Os russos tiveram que reconhecer a independência da Polônia, que ainda foi agraciada com o corredor polonês, que é um limite territorial que dava ao país uma saída para o mar. Depois a gente vai ver isso no mapa com calma mais para frente, tá? As colônias alemãs no continente africano foram divididas entre Inglaterra, Bélgica e França. Ou seja,
Tudo que pertencia à Alemanha na África foi dividida entre Inglaterra, Bélgica e França. Inglaterra, Bélgica e França pegaram tudo que era da Alemanha lá na África, tá? Os outros domínios na região do Pacífico foram partilhados pelo Japão e Inglaterra, ou seja, o que a Alemanha possuía na região do Pacífico passou depois a pertencer ao Japão e à Inglaterra. Quer dizer, cada país pegou um pouquinho do que a Alemanha tinha, certo? Então a Alemanha foi bastante prejudicada com esse Tratado de Versalhes. Continuando sobre isso, para evitar uma possível revanche e conter a mesma corrida armamentista que possibilitou a Primeira Guerra, esse mesmo tratado forçou o desarmamento alemão. Ou seja, a Alemanha foi obrigada a perder as armas que ela já tinha. Além de perder as armas que ela já tinha, ela foi obrigada também a não mais fabricar armas, certo? E passou a ser fiscalizada para ver se ela estava fabricando alguma arma, para ela não querer desejar uma revanche, né? Ainda assim, isso não impediu a Segunda Guerra Mundial de acontecer, certo? Enfim, vamos lá. O exército alemão não mais poderia ser formado através de alistamento obrigatório e suas tropas não poderiam ultrapassar o limite de 100 mil soldados. Quer dizer, a Alemanha só podia ter no máximo 100 mil soldados, não mais do que isso, certo? A força militar alemã não teria nenhum tipo de artilharia pesada, teria só armas leves, certo? E uma comissão seria responsável por impedir a criação de indústrias bélicas, ou seja, indústrias de armas na Alemanha. Veja como a Alemanha só fez se ferrar nesse tratado, certo? Não bastando todas essas restrições, os vencedores da guerra impuseram uma indenização astronômica aos cofres alemães. A Alemanha deveria pagar cerca de 270 milhões de marcos ouro aos países aliados. Além disso, outras multas foram estipuladas para o pagamento de pensões às viúvas, mutilados, ou seja, pessoas que perderam braços, pernas, membros, né? E órfãos de guerra, né? A maior parte dessas indenizações estipuladas foi concedida aos franceses. Os franceses foi o país que mais sofreu com a invasão alemã, né? Tá? Então, a França foi o país que mais recebeu dinheiro da Alemanha por causa dos prejuízos de guerra, tá? Terminada a guerra, o Brasil participou da Conferência de Versalhes, né? Essa Conferência de Versalhes, né, decidiu o que queria acontecer com todos os países que participaram da guerra depois que a guerra terminou, né? Com uma comitiva chefiada pelo futuro presidente da época, Epitácio Pessoa. Então, o que acontece? Epitácio Pessoa tinha acabado de ser eleito presidente no Brasil, mas ele ainda não havia começado a governar, ele apenas estava eleito, mas ainda não tinha tomado posse, certo? Então, Epitácio Pessoa tinha acabado de ser eleito, não tinha tomado posse ainda, e ele foi participar da Conferência de Versalhes representando o Brasil, já que ele iria ser o futuro presidente, tá? Enquanto ele estava lá na Conferência de Versalhes, o presidente atual do Brasil estava governando. Tá? Ele estava lá representando os interesses do Brasil, afinal de contas, futuramente, depois, ele ia se tornar o presidente, certo? Ele ia tomar posse. O presidente ele já era, só que faltava tomar posse, né? Bom, esta comitiva conseguiu incluir, no acordo de paz, a indenização de sacas de café do Brasil, porque, lembrando, os submarinos alemães afundaram vários navios brasileiros com café, né? Esse café foi perdido, então, quer dizer, até o Brasil sacaneou a Alemanha nesse acordo. Né? A Alemanha também teve que pagar os prejuízos que o Brasil teve, tá? Apreendidas impostos alemães quando da declaração da guerra e a venda dos navios alemães apressados. Quer dizer, todos os navios que o Brasil tomou da Alemanha, o Brasil teve o direito de vender esses navios da Alemanha para poder compensar os prejuízos que o Brasil teve. O Brasil também foi um dos fundadores da Liga das Nações. Daqui a pouco a gente vai ver o que é essa Liga das Nações, tá? Beleza. Então isso aí é o Acordo de Versalhes. Certo? O mais importante do Tratado de Versalhes foi aquilo que a gente vê, aquele negócio vermelho que eu sinalizei. Aquilo é a coisa mais importante para a gente guardar sobre o Tratado de Versalhes, ok? Até aqui, galera, tudo tranquilo? Sim. Sim. Belezinha, né? Então vocês perceberam como o Tratado de Versalhes sacaneava a Alemanha. Certo? E isso deixou os alemães com muita raiva. Isso deixou os alemães com vontade de se vingar. E isso fez com que na Alemanha surgisse o nazismo, e o nazismo conduziu os alemães para a Segunda Guerra Mundial. Ok? Vamos lá. Liga das Nações. Ok? A Liga das Nações, gente, ela é a origem da
Como é que chama? Esqueci agora. Pô, fugiu da memória, cara. A atual, como é que chama? A que controla o mundo atualmente, que faz as negociações de paz. A ONU. Isso, ONU. Então, a Liga das Nações, gente, é a origem da ONU, tá? Tudo que se faz hoje na ONU é baseado no que se fez na Liga das Nações, certo? Então, traduzindo, a ONU é a Liga das Nações que deu certo. Porque a Liga das Nações, ela não deu certo. Por isso criaram a ONU para substituir a Liga das Nações. Só que a ONU aperfeiçoou as falhas que a Liga das Nações teve, tá? Então, vamos lá. Dito isto, vamos seguir em frente. Pronto. Isso aqui que está em vermelho, pessoal, é o que a gente tem que guardar em relação à Liga das Nações, tá? Vamos lá, observe aí. Liga das Nações ou Sociedade das Nações era o nome de uma organização internacional criada em 1919, ou seja, a guerra terminou em 1918, um ano depois criou-se a Liga das Nações. Qual é a principal função dela? É evitar que uma nova guerra acontecesse. Mas eu lhe pergunto, depois que a Liga das Nações foi formada, ela conseguiu evitar a Segunda Guerra? Sim ou não? Não. Com certeza não, porque a Segunda Guerra aconteceu, ok? Então, quer dizer, a Liga das Nações, a missão dela qual é? Era evitar que acontecesse uma Segunda Guerra. E ela não conseguiu cumprir essa função dela. E se ela não conseguiu cumprir a função dela, ela tem que ser substituída por um órgão melhor do que esse. Mais aperfeiçoado, que nesse caso é a ONU, certo? Então vamos lá, seguindo em frente. Então nós já sabemos qual é a missão dela. Qual é a missão da Liga das Nações? É evitar que uma nova guerra aconteça, tá? Então vamos lá, seguindo em frente. Criada em 1919 e autodissolvida, ou seja, acabaram com ela em 1946, ou seja, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o pessoal desfez a Liga das Nações, certo? Ela foi finalizada porque ela não conseguiu atingir o objetivo dela, que era evitar uma guerra. E que tinha como objetivo reunir todas as nações da Terra e, através da mediação e arbitragem entre as mesmas em uma organização, manter a paz e a ordem no mundo inteiro, evitando assim conflitos desastrosos como o da Primeira Guerra, que recentemente devastara a Europa. Então nós já entendemos qual foi a missão da Liga das Nações e nós já entendemos que ela falhou na missão dela. Ela não conseguiu evitar a guerra, tá bom? E essa informação que a gente precisa guardar sobre ela. Guarda isso aí, tá? A missão dela era evitar a guerra, só que ela não conseguiu evitar a guerra e por isso foi fechada a Liga das Nações, porque ela não conseguiu cumprir a função dela, que era evitar uma nova guerra. Ok. Sua sede era Genebra, que fica na Suíça. Tá? A Liga das Nações era organizada de uma maneira bem semelhante à da atual ONU, como eu já sinalizei antes, certo? Sendo composta de um secretariado, Assembleia Geral e um conselho executivo, semelhante ao Conselho de Segurança atual da ONU. Quer dizer, a ONU copiou muito do que acontecia na Liga das Nações, só que de uma maneira melhorada, certo? Seguindo em frente. Então, secretariado permanente era composto de um corpo de especialistas em diversos assuntos de relações internacionais e capitaneado por um secretário-geral, como na ONU de hoje. Veja que muita coisa a ONU copiou da Liga das Nações, tá? Já a Assembleia Geral compreendia representantes de todos os países que integravam o sistema da Liga. O órgão reunia-se anualmente e cada país tinha direito a um voto. No Conselho Executivo estavam as potências vitoriosas da Primeira Guerra Mundial, a saber, Grã-Bretanha, entenda, Inglaterra, França, Itália, Japão e mais tarde Alemanha e União Soviética. Assim como no sistema atual da ONU, membros não permanentes compunham o tal Conselho Executivo por um determinado período, mediante voto, cedendo sua posição mais tarde a outro país escolhido, realizando assim um rodízio permanente. Deixa eu explicar isso aqui, gente. O que acontece? Quem tinha cadeira permanente no Conselho Executivo era a Inglaterra, Grã-Bretanha, França, Itália, Japão, Alemanha e União Soviética. Esses 6 países tinham cadeira permanente no Conselho Executivo. Todos os outros países só ocupavam cadeira de tempos em tempos. Ocupavam a cadeira por um tempo e depois saía para dar lugar a outro país, certo?
como no caso do Brasil. O Brasil não tinha direito à cadeira permanente, tá? O Brasil ficava por um tempo, depois saía, e isso inclusive deixou o governo brasileiro bastante zangado. O governo brasileiro queria ter uma cadeira permanente lá, só que não tinha. Isso deixou o governo brasileiro bem chateado, e o governo brasileiro terminou saindo da Liga das Nações por causa disso, porque o governo brasileiro desejava ter uma cadeira permanente. E isso acontece hoje, atualmente. Lá na ONU, o Brasil não tem uma cadeira permanente na ONU. O Brasil fica de tempos em tempos ocupando a cadeira. E o Brasil atualmente deseja ter uma cadeira permanente na ONU. O Brasil está batalhando para conseguir essa cadeira permanente. E uma das maneiras do Brasil conseguir uma cadeira permanente na ONU é ajudando nos conflitos internacionais, mandando suas tropas, né? Por exemplo, no Haiti, o exército brasileiro operou no Haiti, certo? Para fazer a manutenção da paz no Haiti. Então, a cada vez que o Brasil disponibiliza suas tropas para a ONU, ela ganha moral para conseguir uma cadeira permanente. Tá? Mas até o momento o Brasil não tem uma cadeira permanente na ONU, tá? Professor, Oi. o que seria a cadeira permanente? Pronto, deixa eu voltar aqui, meu parceirão. Então vamos lá. O que é cadeira permanente? Na cadeira permanente, que são os países poderosos que ficam nela, esses países poderosos sempre têm poder de voto para decidir o que, é que vai acontecer em um conflito, né? Para estabelecer as regras de um conflito, né? Estabelecer se deve haver intervenção naquele conflito ou não. Tá? E os países menos poderosos, como o Brasil, ele só pode ter direito de voto, digamos, durante 2 meses. Depois de 2 meses, o Brasil sai da cadeira para dar lugar a outro país fraco, certo? Para esse outro país fraco ocupar por 2 meses, digamos assim. Aí, por 2 meses, esse país já vai poder votar. Aí, depois, esse outro país fraco sai para entrar mais outro fraco no lugar. Quer dizer, os países fracos nunca podem ficar para sempre para poder votar, certo? Eles ficam por um tempo e saem, ficam por um tempo e saem. Ou seja, os países que têm poder de decidir de verdade são os países poderosos. Os países fracos têm um poder de decisão temporário, fica só um tempinho por lá, depois sai, certo? E isso é ruim para os países fracos, porque deixa os países fracos mais fracos ainda, porque eles não podem decidir nada praticamente. Certo? Então, quer dizer, os países fracos ficam na prática sem poder. Certo? Eles têm poder por um tempo e depois saem. Beleza aí, meu parceiro? Não sei se isso esclareceu para você. Esclareceu? Esclareceu, entendi. Massa, legal, meu parceirão. Gente, qualquer pergunta pode falar, pode fazer intervenção aí, viu, galera? Vamos lá, seguindo em frente aqui. Peraí, bora fazer o seguinte. Agora são 8 para as 9, pessoal. Certo? Eu vou parar por aqui. E na próxima aula a gente vai para o próximo slide sobre a Liga das Nações. Próxima aula da gente vai ser na sexta-feira, tá? Sexta-feira no primeiro horário, certo? E antes de encerrar, quero perguntar para vocês o seguinte: o que é que vocês acham de formar um grupo do WhatsApp específico para projeto de vida? Pode ser, galera? O que é que vocês acham? Sim. Para não embolar, entendeu? Com história e geografia, que eu não quero que embole, sacou? Então a gente faz esse grupo do WhatsApp, tá? De projeto de vida. Eu ainda hoje eu vou mandar para vocês o link lá no grupo de história, para o grupo do WhatsApp da gente de projeto de vida, tá? Aí eu vou colocar nesse grupo lá do WhatsApp da gente também o professor Erivaldo, tá? Vai ficar no controle do grupo, junto com a minha grande amiga Marluce, né? Não, Maria da Glória, sei lá. Maria. Ela tá aqui hoje? Maria tá aí? Clara. Ela tá aí? Ela tá aqui agora com a gente? Não, né? Aí eu vou colocar ela no comando da situação, que ela tá dando uma participação bem legal, bem bacana. Vou colocar ela no comando da bagaça, tá certo? Então, ainda hoje, eu vou colocar o link para vocês lá, certo? Da parada do projeto de vida. Cara, assim, eu tô preparando coisas bem legais no projeto de vida, tá bem bacana a minha proposta para vocês vão gostar, viu? Tá bem massa. Nosso encontro no projeto de vida vai ser na sexta-feira agora, a partir das 10h40, tá? Então a gente vai ficar das 10h40 até 12h20 juntos no projeto de vida. Olha só que situação, hein? Vou invadir o almoço de vocês, olha que sacanagem. Enfim, então é isso, certo? Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês, mas a nave Xuxa vai partir baixinhos.